Olá pessoal, tudo bem? Júnior Pantaleão mais uma vez. Obrigado você por estar acompanhando mais um canal nosso. Estamos aqui hoje com um grande amigo, um professor, diria que é um mestre, tenho um carinho, um respeito pela pessoa dele. O nome dele é Lauro Sampaio, ele é morriense, já foi produtor rural, hoje é empresário. E assim, ao longo da minha vida, que eu não tive tanta experiência assim, mas em alguns pontos eu conversei com ele em algumas atitudes, em alguns momentos que eu estava vivendo, tanto na minha vida, e, e tive bons conselhos. Então, com ele eu aprendi algumas chaves, tive a gente muito novo, muito afoito, e ele às vezes segurando, ó, às vezes não é assim, Júnior, às vezes a gente tem que agir assim. Então, eu acredito que ele foi essencial. Convidei ele agora para estar com a gente, para trazendo também um pouco da sua sabedoria, um pouco do seu ensinamento aqui, também contribuindo com cada um de vocês. Boa tarde, Júnior. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Quisera eu ter ajudado tanto assim, né? Mas é realmente um prazer estar com você, assim, estar aqui na sua casa. Achei um lugar extremamente agradável. Parabéns pelo que Obrigado. tem feito. E vem ajudando até hoje, porque meus filhos hoje fazem natação na empresa do Lauro. É Então, verdade. chegaram lá, machado sem cabo. Jogava na piscina e já ia pro fundo. E hoje evoluíram bastante, agradeço o carinho, toda a recepção que você tem com meus filhos lá também. Imagina, a gente que São fã, agradece. viu? São fã da escolinha. E Laura, eu queria que, vamos começar um pouquinho o assunto aqui. Eu queria que você me falasse um pouquinho assim. Lá atrás, eu sei, tenho conhecimento que você saiu do, do empresário urbano, vamos falar assim, do meio urbano e foi pro meio rural, como produtor rural. Sim. Queria que você me falasse um pouquinho dessa experiência que você teve. Você também praticou uma atividade que até hoje eu não consegui sair, Que que atividade foi rural. atividade rural e produção leiteira. Uhum. Então, se você foi referência, tanto é que eu lembro quando eu era bem novinho, eu já ouvia seu nome como produtor rural e tirador de leite, produtor de leite. Isso. Bom, vamos primeiro contar um pouquinho da história aqui. Eu, na verdade, eu fazia natação, eu treinava, era atleta de natação, sou formado em educação física e eu trabalhava em Anápolis. Nós tínhamos uma empresa, uma escola lá, que era uma parceria com o clube, a gente arrendava o clube, que é o Ipiranga, e fiquei alguns anos em Anápolis. Tive a oportunidade de sair para fazer uma pós-graduação fora, fui trabalhar fora também. E quando eu voltei, assim que eu voltei para o Brasil, eu conversando com meu pai, que hoje já é falecido, ele reclamando muito que não estava muito satisfeito com a fazenda. E eu disse que eu ajudaria a olhar, eu viria. E nós ficamos durante 4 ou 5 anos vindo de Anápolis para cá, olhando o negócio lá do meu pai, a parte rural da fazenda. E isso era muito difícil, Júlio, muita correria, muito tempo em estrada, trabalhava com competição de natação e acabou que em determinado momento nós optamos por mudar para Morrinhos. Como Aí a gente veio aqui para a fazenda, na época isso é uma coisa bem interessante, tirava lá 300 litros de leite com 6 funcionários, 6 ordenadores, era uma coisa assim, manual ainda. manual, na mão, trazia leite de carroça, né, e a gente conseguiu organizar um tanto a produção de leite. Mas o mais importante disso para mim, e isso eu acho que é importante frisar, que é uma situação que você vive aqui também, foi a oportunidade de criar meus filhos na fazenda, né, os 2 nós moramos 10 anos lá, a Andréia, Daniel, o Rodrigo e eu. O Rodrigo praticamente nasceu na fazenda, e isso para eles foi muito bom. Ou seja, é muito perto da cidade, eram 6 quilômetros da cidade. E foi uma fase da vida muito boa, que possibilitou os meninos eh, trabalhar também, conhecer, cuidava das galinhas, ajudava a tirar leite, enfim, nos ajudava bastante. E foi uma experiência muito boa para todos nós, para a família toda. É os filhos raiz, né? A gente Aí, teve 3 crianças raízes lá. eu acho que foi uma coisa muito boa. E a produção de leite, eu não sei se fomos, assim, produtor referência, mas tirávamos
para a época, uma quantidade razoável de leite, e fizemos também algumas coisas que foram relativamente pioneiras na época. Inclusive começando por meu pai, a parte de silagem, tinha algum silagem há 40 anos atrás, fazia silagem em silos. Nós montamos lá também Os piquetes uns intensivos, né? piquetes, Lembro da estrutura irrigados, que era exatamente, piquete intensivo, irrigado, exato, estrutura. piquete de mombaça com, assim, realmente um aproveitamento melhor de produção de leite a pasto Que também. até hoje é Foi utilizada. A gente evoluiu a produção para esse ramo até hoje, né? sim, sem dúvida. Você tem hoje, a gente tem aqui em Morrinhos exemplos, é claro que outra tecnologia, tecnologias mais avançadas, mas é o que tem de melhor na agricultura tropical, vamos falar assim, né, você aproveitar o que a agricultura tropical te dá de melhor. E o pessoal fala que a comida mais barata do gado hoje é pasto, né? É, Então não deixa de ser isso. hoje eu não posso falar, eu não sou especialista no assunto, mas sem dúvida alguma na época, como ainda hoje, eu acho que é a das melhores opções que tem, né. A grande dificuldade, uma das grandes dificuldades que você teve como produtor rural, o que você acha? Foi preço do produto? Porque assim, o produtor de leite hoje sofre hoje, o grande gargalo que eu vejo de comercial dele é que, independente de laticínio que ele fornece, Uhum, é a política do próprio produto. uhum, Ele produz o produto hoje, recebe ele daqui 50 ou 20 dias após a produção do produto e só vai saber o preço depois que ele já entregou sua produção. é o que a gente pode falar de falta previsibilidade, né. Isso. Essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive quando a gente começou a administrar a fazenda. Eu estive na cooperativa, estamos falando 30 anos, sei lá, 35 anos atrás, e na época eu procurei a administração da cooperativa para eu estava fazendo o planejamento do próximo ano, como a gente faz em empresa, fazendo orçamento, como fazia na minha equipe de natação. E não conseguia, me falaram que não tinha no leite, não havia como fazer isso. Esse eu acho que é um dos grandes problemas que tem, a previsibilidade do negócio. Leite é um produto perecível. Se você não escoar ele imediatamente, você não tem como segurar para esperar o melhor preço. Correto. E uma das coisas que eu me lembro de quando eu estive na FAEG, quando eu estive no sindicato, que se discutia muito, era exatamente definir o preço do produto, travar contrato futuro, pelo menos com parte do que seria produzido, para você ter uma previsão do seu negócio. Isso é muito difícil trabalhar, eu imagino, qualquer atividade econômica, se você não tiver previsibilidade mínima do que vai fazer. O Lauro também foi 6 anos, ele esteve ali dentre a comissão diretora da FAEG, em Goiânia ali, e também foi presidente do nosso sindicato rural de Morrinhos, Assim, também por 6 anos. por 6 anos também. Então, assim, como a experiência sua do sindicato rural, ô Lauro, eu vejo muito isso que a gente evoluiu um pouco, né? Que eram as exposições rurais para feiras hoje. A gente tem feiras. Hoje a gente tinha um mix, né? Que era rodeio, festa, shows e exposições. E eu vejo a importância disso até hoje para o produtor. Porque o produtor não é um cara que ele tem muita saída da fazenda dele. E na feira, às vezes, ele consegue tudo reunido ali, né? É, Consegue pegar tudo reunido, consegue ver um orçamento reunido. Na sua época, eu acho que mais do que nas atualidades, a gente tinha os torneios leiteiros. essa é uma questão que é bastante polêmica, né? Eu nunca fui favorável à festa, sempre fui favorável à feira, A feira. à exposição. Quando a gente esteve no sindicato, a gente procurava trazer realmente exposição de gado, exposição de máquinas. Hoje você tem um modelo que são as feiras como a Tecnoshow, como a AgriShow, que são realmente feiras de negócio, e estão com as exposições agropecuárias, que hoje são mais festas, realmente show, que eu não sei se é o objetivo da área, Do agro, né? Em si. do negócio em si. Pode ter sua função social, pode ter sua função de lazer, Cultural. assim, acredito e assim, dou razão para quem pensa assim, mas eu acho que o foco realmente para uma representação classista tem que ser o aprimoramento do negócio, juntar todos os negócios em um só momento.
os horários. Sim, possibilitar compras melhores, compras em conjuntos. Normalmente, quando você fala em feira, você tem preços diferenciados. Balcões, né? Sem dúvida. Tem linhas de créditos melhores, então isso seria o objetivo final. Na parte pecuária, essa é uma coisa que você deve ter poucas exposições que realmente estão focando em mostra de genética, onde você pode comparar o que está sendo feito entre o seu trabalho aqui na fazenda. Eu sei que você trabalha com embrião, com melhoramento genético, você precisa estar vendo o que os outros estão fazendo também. Você Isso tem é que muito saber para importante. onde está indo a genética, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. ali a feira, eu acho que te possibilita isso. Você sabe para onde está indo a genética, onde o mercado está buscando. Você não faz um mercado só para gente. É, Faz um animal para o mercado. sim. Como é que é aquela máxima? Produzir é fácil, difícil é ganhar dinheiro com o negócio. Vender, você tem que ter o produto bom, mas tem que ter aquele produto que o cliente quer também, que o mercado está pedindo. Isso, então, isso. E assim, hoje a gente vê muito em especializações, estudos, em capacitações. E eu vejo que na sua época de sindicato, eu acho que você foi o pioneiro também. Se a gente falar de capacitação no produtor rural, eu lembro que minha mãe fazia um curso chamado PER, Ah, sim. que foi na sua gestão. Eu não diria que é na minha gestão, mas foi quando o Senar estava realmente abrindo, né? Uhum. Que é o Senar, que é ligado à federação, à confederação, e a gente foi um momento em que se investiu muito em capacitação. Eu acho que hoje ainda deveria estar sendo A continuidade, né? A gente não evoluiu nessa capacitação. Porque eu lembro que esse PER era um curso completo, não era? Era um curso de gestão, realmente, né? De empreendedorismo. O programa de empreendedorismo rural, salvo engano. O PER é exatamente isso. Né? Que é o que buscava para a pessoa aprender a controlar o negócio dele. E isso é importante em qualquer área. Na minha área hoje, que é a área hoje se chama academia, mas para mim é como escola de esportes, você também precisa ter esses controles de custo, controle de preço, enfim, você tem que saber gerenciar isso, mão de obra, para poder ter rentabilidade. E para o produtor isso é fundamental. E eu acho, não sei se hoje é uma dor sua, como empresário também na academia, mas no meio rural a gente sente um pouquinho isso. Mão de obra qualificada. Não diria mão de obra qualificada, uma mão de obra até no geral, porque a qualificação a gente tem até disponibilidade de capacitar durante o tempo. Sim. Como lidar com essa questão de mão de obra, com essa questão de fazer com que o nosso colaborador ele possa ver a nossa empresa com nossos olhos? Olha, eu acho que esse é um problema que todo mundo vai passar por ele, em qualquer área. Mas eu não me lembro tem alguém que diz que é melhor você perder um profissional que você está treinando do que não treinar e ficar com ele. Ele vai te trazer bem mais prejuízo, né? Então, a questão de capacitação, treinamento é fundamental. Aqui na nossa escola hoje a gente investe em formação, trazemos sempre gente. Hoje você tem cursos online, você possibilita, na zona rural também, você está tendo mais acesso a isso. A gente investe bastante. Na minha área, Júnior, eu não vou trazer para o meio rural. O que eu tenho questionado muito das instituições de ensino hoje é que estão fazendo muita formação online, deixando da parte prática, tá? Eu mesmo disse aqui que a pessoa pode fazer online, mas eu não acredito num professor de natação que não tenha entrado na piscina para aprender a nadar. Eu não posso acreditar num inseminador que não vá lá e manuseie a vaca para fazer uma inseminação. Então, eu acho que para todos nós, capacitar na prática é a parte mais importante. Isso era algo que o Senar fazia muito bem, eu imagino que ainda faça até hoje, né? Essa é uma questão, até aproveitando o gancho aqui, essa é uma questão que eu tenho encontrado um pouco de dificuldade na nossa cidade aqui em Morrinhos, que é a capacitação para atendimento. Eu procurei algumas instituições aqui em Morrinhos para ver se conseguia capacitar o meu pessoal de frente, de secretaria, de atendimento. E eu sinto isso também aqui quando eu vejo no comércio de forma geral. Eu acho que a gente precisava Capacitar mais aquela questão. Isso aí fica até uma dica, às vezes, a associação comercial, Sebrae. Sebrae, trazer.
A indústria e comércio também, a gente tem uma secretaria de indústria e comércio. Às vezes fazer todo esse levantamento e essa comunicação entre o empresário e toda essa estrutura para trazer esse conhecimento e capacitação. Acho que é importante isso. Sem dúvida. Fazendo um paralelo, a gente fala muito que na nossa escola, a cara da escola é a cara de quem te recebe. Quem te atende, quem te dá retorno, quem fala com você pelo telefone, pelo WhatsApp, essa é a cara da escola. É isso que vai apresentar. Assim como na exposição. A cara da sua produção vai ser aquele animal que você está levando lá. levando para lá. Exatamente. Para a cara do seu cavalo vai ser aquele que você vai estar Você mostrando. está mostrando. Exatamente. A cara da sua produção é aquilo que a vitrine. Sem dúvida nenhuma. Então isso é fundamental. E em qualquer área, qualquer área que a gente lide com o negócio, eu acho que isso Que quem vai mostrar o que tem de melhor também, né? sem dúvida. Ele Sem sempre dúvida. vai estar sempre buscando expor aquilo que tem de melhor. Sem dúvida. A gente tem várias imersões hoje, completando aquilo que o senhor estava falando, de motivacionais, né? Uhum. Só que motivar a gente a fazer as imersões no final de semana é fácil. Quero ver na segunda-feira pagar os 30 mil de boleto e continuar motivado, né? Então é um trabalho gradativo isso, né? A motivação e o ânimo Sem dúvida. não é somente na imersão. A gente tem que ter os trabalhos gradativos para chegar lá na frente e ter o sucesso também. Sem dúvida. A gente, assim, uma coisa que a gente trabalhou durante muito tempo na fazenda, quando eu estava na área rural ainda, era bonificação por resultado. Quando nós implantamos aqui, quando foi implantado a bonificação por qualidade, por CCS, gordura, sólidos, né, a gente sempre fazia também a parte dessa bonificação para o pessoal, para o colaborador, exatamente. Isso é algo que eu não consegui ainda ajustar na escola. Nós estamos com a escola há 5 anos funcionando. Mas está dentro do nosso planejamento também Trazer uma bonificação. trazer uma bonificação por resultado, sem dúvida, por permanência, ou seja, aquele professor que você consegue segurar mais os seus alunos, que consegue avançar com os seus alunos. Isso está dentro do nosso planejamento. Ainda não conseguimos chegar lá, mas está no nosso planejamento, que eu sei que é uma coisa que recompensa muito. Eu conversando com um amigo que até ele é bem querido nacionalmente, que é o Minotouro, o lutador Sim. de MMA, e eu vejo que ele transmite muito alguns princípios. Exemplo, obediência, hierarquia, gratidão. Nas escolinhas, você também tem esse trabalho com os alunos, nesse sentido de estar trazendo uma hierarquia, alguns princípios dos alunos também ou não? Eu te disse que eu estou num ramo que hoje é considerado como academia, né? Mas o nosso é uma escola. Vai chamar Água Viva Escola de Natação. Por quê? Eu penso que eu sou professor de educação física. Eu não consegui entender até hoje porque estão chamando de profissional de educação física. Não tem um profissional de veterinária, tem um médico veterinário, profissional de agronomia, então tem um professor. E o que a gente tenta fazer lá é trazer alguns valores também, é claro. E isso eu queria deixar bem marcado aqui o nosso posicionamento. Eu acho que quem educa é família. Família é quem educa. Certo. Mas nós fazemos parte do processo também de educação. Então a gente tenta pegar muito na questão de horário, questão de respeito, a gente tenta trabalhar a noção de alimentação, importância de assiduidade, enfim, dentro daquilo que nos compete, isso é fundamental. Tanto é que as pessoas que trabalham comigo, a gente sempre passa isso para eles também, né? Que é importante para eles levarem, eles terem isso com eles e terem para os seus alunos também. Respeito, educação, e a hierarquia, ela é feita, a hierarquia na aula é aquilo que o professor é que comanda, não é o que o aluno quer fazer. Tá fazendo. Às vezes tem gente que acha que quer fazer O que ele quer, né? que pode fazer o que ele quer. Então isso, sem dúvida, eu não tiro a razão dele, eu acho que isso é importante, sim. Inclusive, eu gostaria também de indicar um livro de um amigo aí, um procurador-geral, Dr. Guilherme Shelby, que tem um livro que é Escola Ensina, Família Educa. Família Educa, Escola Ensina. Então, que diz muito isso do que o senhor
acabou de explanar também. Então, esse nível de capacitação, eu acredito que as escolinhas auxiliam muito aos pais. Porque assim, meu filho, como exemplo, fica na sua escolinha 2 manhãs por semana. Então acaba que 2 horinhas por semana é uma contribuição na evolução deles. Sem falar que eu vejo que meus filhos, principalmente, diminuíram um pouco aquela ansiedade. Porque eu acho que a natação trabalha isso também. A questão de controlar a respiração, ter a mais cautela. Então ele aprende a respirar, aprende a segurar, soltar o oxigênio de forma correta. Atividade física é muito legal. Independente de ser natação, toda Natação, atividade isso. física, o esporte competitivo também são coisas que ensinam a disciplina. Ela traz alguns benefícios hormonais também. Sem dúvida alguma, não vamos falar aqui da natação que eu sou suspeito para falar, né? Mas o esporte é fundamental para todos nós, como medicina preventiva, como disciplina, como aprendizado. Então eu acho que sem dúvida alguma é E, fundamental. e isso é um legado, né, Laura? Porque sua mãe também veio da área educacional. Ah, sim. Então, então ela é a área, quem não conhece, é a dona Sônia. Então ela é proprietária também no colégio Sim. e fez história em Moinhos. Eu acho que os principais profissionais que foram formados dentro de Morrinhos passaram pelo colégio da sua mãe. Porque assim, a gente teve 2 referências de colégios particulares. Um era da sua mãe e um outro colégio. Mas assim, eu acho que ela fez muito isso, contribuiu muito com o crescimento de Morrinhos em si, na área educacional. E você vem fazendo isso em outra área. Eu fico agradecido pela lembrança da minha mãe. Eu acho que assim, eu penso, né? Eu acho muito ruim de falar. Eu penso que o que minha mãe trabalhava muito na escola era exatamente a disciplina. É claro que hoje é uma outra cultura, um outro modelo, né? E assim, é interessante você ver que tem hoje uma demanda muito grande para o colégio militar, porque às vezes se buscou essa disciplina que a gente deixou, né? E eu não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, mas assim, eu acho que essa disciplina é importante para todo mundo. Certo. Sabe, nós vivemos disso. Qualquer atividade que você fizer, todo mundo gosta de rotina, todo mundo gosta das coisas no horário certinho. Você é como produtor de leite, se você tirar leite das suas vacas todo dia às 7 ou às 6, o dia que você levar ela para o curral às 8 ou para a sala de ordem às 8, elas vão sentir. Eu vou ter uma alteração na produção. Sem dúvida. Então isso aí faz parte do ser vivo como um todo. Isso é muito importante. Seu pai também foi uma referência na área médica, né? Então, assim, Fico agradecido da a lembrança. gente vê que são nomes que marcaram a história de Morrinhos. E eu vejo que o senhor vem também fazendo essa continuação aí nesse trabalho, tendo aí. Eu tenho um carinho muito grande por uma pessoa que gosta muito de vocês lá, que é o Aníbal. Tá. Aníbal. Esse aí é um Trabalhou amigo. com minha mãe há muitos anos. Isso. Fazia as construção e É tudo verdade. mais. É verdade. Tem um carinho muito especial por ele. E ele um carinho muito especial pela sua família também. Quando a gente comenta, ele fala assim num amor e numa paixão, fala, não, a dona Sônia é demais. Conviveram muitos anos, sem dúvida. Doutor Filemon, aquilo ali foi uma pessoa da minha família. Ele fala isso com muito orgulho. Bom, Então a gente vê como eles também influenciaram na sociedade. Foram pessoas que, aonde as pessoas conectaram a ele, deixaram saudades. E essa é uma coisa que a gente tem orgulho até de dizer, viu, Júnior? Que teve algumas coisas que meus pais participaram que acho que foram muito boas para Morrinhos. Exemplo que pouca gente lembra, né? Meu pai foi um dos fundadores da companhia telefônica aqui em Morrinhos. Né? Assim, antes de existir as Tele Goiás da vida. Foi um dos pioneiros do sindicato também, tanto sindicato rural, clube de serviço, e minha mãe na parte educacional. Nós não fomos pioneiros da natação aqui. Quando a gente veio para aqui, nós montamos a nossa escola quando a gente vendeu a fazenda. Então, abrimos uma escolinha aqui, até perto da escola da minha mãe, era um lugar bem estratégico.
Mas tentamos fazer uma escola, Uma estrutura diferente das demais. primeiro, uma escola realmente voltada para a natação, né. A gente tem outras atividades como a hidroginástica, a musculação, mas o nosso foco realmente é a natação principalmente, porque eu não posso dizer que eu fui pioneiro, que eu não sei se eu estou sendo, se é verdade, mas eu fui atleta, eu competi durante muitos anos, então aqui eu me lembro que em Morrinhos não tinha natação competitiva, então eu treinava aqui na ABB, na época lá, treinava sozinho, e quando eu fui para Goiânia, a gente começou a treinar e foi muito legal, foi muito bom, sabe, conseguimos algumas conquistas nessa área esportiva para Morrinhos. Nós estamos falando aí do século passado, na década de 70, 80. É muito legal isso, Lauro, saber que vem contribuindo com a sociedade e é uma família que já vem fazendo esse trabalho social também, que eu diria que é um trabalho social, porque tem uma contribuição social em todo o trabalho, tanto educacional quanto produtor rural também, a gente dá a nossa contribuição social. Sem dúvida. E interessante, Júnior, quando eu estive em Goiânia, porque eu fiquei 10 anos em Goiânia, né, depois que eu voltei para, eu fiquei 20 e poucos anos fora de Morrinhos, depois voltei para Morrinhos, e com essa questão do sindicato, eu fui para Goiânia, fiquei um tempo por lá, e eu escutava uma coisa que é muito importante, que é, assim, falar da nossa cidade. Todo mundo dizia que Morrinhos tinha uma sociedade estruturada, que tinha um sindicato rural, patronal, e tinha um sindicato dos trabalhadores, que tinha um clube de serviço, que tinha uma rede escolar muito grande, né? Tinha uma rede hospitalar muito grande. Morrinhos realmente era uma cidade privilegiada E admirar. nessa formação social, nessa estrutura social. Eu não sei, eu não posso dizer hoje, eu não convivo tanto, não sei como estão funcionando bem as instituições aqui, mas Morrinhos realmente é uma cidade de referência. Eu queria, se você me permitisse, eu tenho um filho que é engenheiro e ele trabalha hoje com uma empresa que presta serviço em vários lugares do Brasil e tem andado muito no interior do Brasil e ele chama a atenção de como Morrinhos é estruturada como cidade. Ele estava agora numa cidade no interior do Pará, de 100 mil habitantes, e que não tinha um hotel que prestava, vamos falar assim. Então, assim, Morrinhos realmente tem que ser glorificado pelo que tem hoje e não pode perder. Isso é Somos uma cidade bonita, né? sim, bem estruturada. Agora, eu queria falar isso para chamar a atenção que a gente não pode deixar de prestar esse serviço. Os clubes de serviço que existem, as lojas maçônicas, os sindicatos, a associação comercial, como a gente estava falando aqui, ela tem que estar muito atenta para as demandas da sociedade. Isso eu acho que é fundamental, que é o que sustenta a nossa vida, né? Inclusive, a gente deixa também uma deixinha aí para as instituições do terceiro setor, Ah, sem que são dúvida. as igrejas evangélicas e tudo mais, que tem um trabalho fundamental na sociedade. Sem dúvida. A gente viu aí o tanto que eles contribuíram com a sociedade numa pandemia. Então, assim, hoje eu acredito que essas entidades do terceiro setor, elas têm uma âncora na sociedade e têm uma contribuição disparada na sociedade. Nesse sentido também, Laura, a gente sabe que tem dias que marcam a história e tem dias que contribuem para histórias. Você tem na sua memória algum dia que marcou a história, assim, um dia que você tomou uma decisão que marcou toda a sua história? Você teria algum dia ou dias? Tem uma que para mim é que eu posso falar mais, que foi o dia que eu decidi casar, que eu Qual? não, porque a gente brinca às vezes, Júnior, mas assim, essa é uma coisa que a gente tem que falar que uma estrutura sólida que firma a gente é muito importante, né? E junto com isso, todas as decisões que a gente tomou sempre foi em conjunto. Então, quando eu penso assim, olha, eu decidi tem algumas tomadas de decisões que a gente tem que realmente mudam o rumo da vida. Então, por exemplo, eu nadava e fazia agronomia. Eu estudava agronomia. Um dia eu decidi que eu não ia fazer mais agronomia, eu ia fazer educação física, né? Porque comecei a trabalhar com natação, gostei muito, abandonei o curso de de agronomia e fui para educação física.
20 e poucos anos depois, chegou um dia que a gente definiu abandonar a educação física, a natação Voltar e pro vir campo. para a fazenda, sabe? E mudamos. Então, assim, são decisões que realmente mudam a vida da gente, mas é importante quando você tomar essas decisões, a gente saber o que, que pode acontecer e não se arrepender delas. Ela fala, poxa vida, se eu tivesse continuado nadando, estava com a escola, nós tínhamos escola em Goiânia, tínhamos escola em Anápolis, podia estar muito bem, mas foi uma coisa fantástica eu ter tido a oportunidade de criar meus filhos na fazenda, de ter vivenciado essa atividade rural, que é assim, uma atividade que a gente tem que louvar, né? Não só pela produção de alimentos, mas é o que sustenta. Alimento é uma coisa que O que gera de movimentação direta e indireta sem dúvida, sem dúvida. é extremamente, extremamente. E essa é uma coisa, Júnior, vamos pegar aqui esse gancho, se você me permite, eu queria falar bem, que é uma coisa difícil hoje você escutar falar bem da atividade leiteira. Eu me lembro muito de como a gente falava, Morrinhos era muito forte na atividade leiteira. Foi a maior bacia leiteira, né? Acho que já foi a maior do Brasil, está na segunda, já foi a maior de Goiás, o de Foi. Pacajus. E aqui tinha uma produção muito grande e essa produção, a produção leiteira, ela atinge mais pessoas, ela movimenta mais o comércio local, né? A grande produção, sabe, ela é extremamente importante, mas ela não distribui tanto dinheiro dentro da cidade como distribui a atividade leiteira. Atividade leiteira. Isso aí eu posso falar que eu me lembro aqui, eu estava no sindicato na época, a gente falava aqui, dia de pagamento da Complen era dia 20 era o dia que o comércio vendia. Eu não sei se alguém já te falou Eu acho que tem relação a isso. sabe? É uma coisa assim, não, a atividade leiteira ela tem uma questão social muito importante. Hoje eu acho de difícil sustentação pela forma que a gente está estruturada a atividade. Hoje você acha que qual que é o produtor que poderia optar por a produção leiteira? Eu assim, como eu disse, eu estou já há algum tempo fora, já tem mais de 6 anos que a gente está na atividade. Mas pelo histórico, porque a gente sabe, você tem 2 perfis de produtores que são sustentáveis, que é a atividade familiar e o grande produtor. Você tem que ter escala, ou você ganha muito, né, numa escala Diluir menor, naquela estrutura toda. sim, ou você ganha pouquinho para poder diluir, né? Ou seja, você ganha pouquinho de muito, ou você vai ter que ganhar um pouco mais daquilo. Você vai ter que ganhar até a sua mão de obra, vai ter que Exatamente. remunerar até a sua mão de obra. Tem que remunerar a sua mão de obra. Ou você estando lá, no lugar de um colaborador, às vezes seria rentável, porque sem em dúvida. vez de você pagar você está tirando para você mesmo. Eu não vejo, assim, pelo menos assim, enquanto eu estava dentro do sistema sindical, que eu estava também no tempo que eu tive dentro do Estado, a gente não vê aquele produtor médio como sustentável economicamente, aquele que tira pouco leite com uma mão de obra contratada, com pouco valor agregado, com pouca produção por área. Não vamos falar por vaca, tem que falar produção por área, né? Assim, isso aí tem que ser levado muito em consideração, como qualquer negócio. Qualquer negócio. Qualquer negócio você tem que ter uma escala que seja sustentável, ou você tem que estar empregando a sua própria mão de obra. O que é o mais difícil como produtor rural, porque geralmente o produtor rural ele tem um carinho, um sentimento pelos animais ali. Então geralmente Produtor de cavalo mais ainda, viu? É o cara que fez o gado, levou muito tempo. Então acho que tem um desapego às vezes maior para ele sair do ramo, uma paixão, não sei. Mas tem uma brincadeira que diz que vaca de leite não morre, né? Normalmente muda de dono. Muda de dono, né? Normalmente é assim. Eu não sei como é que tá isso hoje. Mas outra coisa que é importante a gente lembrar, Júnior, que tudo na vida é cíclico, né? Nós temos momentos que o leite está muito bom, a gente tem momentos que a pecuária de corte está muito boa, tem momentos que a agricultura está muito boa. E tem momentos que estão em baixa também. Isso é tudo na vida. É cíclico. Por isso é que a gente comentava antes aqui que a previsibilidade do negócio é muito importante. Né? Aquela pessoa que consegue fazer um plano de longo prazo, que consegue fazer uma sucessão familiar da produção, ou na própria empresa, isso aí é fundamental. Aquele objetivo de ter resultado imediato, isso aí normalmente não tem sustentação.
Na pecuária leiteira eu acho que é mais difícil ainda, porque você fazer um gado, melhoria genética, leva tempo. Leva tempo. Leva tempo. E isso aí, sem dúvida. É. A gente, hoje, você tem mais ou menos uma média de pessoas do agro que são seus clientes, um percentual assim, para a gente saber os indiretos, Eu- a contribuição indireta do agro. Tá, e essa informação eu não tenho, mas eu vou falar assim, podendo errar muito, que eu tenho. Eu não, o Brasil tem 2 tipos de atividade econômica que sobressai. Ou é a agropecuária, principalmente na nossa região Na aqui de nossa Goiás, ou é prestação de serviço para o Estado. Ou é empregado diretamente do Estado, ou é prestador de serviço para o Estado. Prestador de serviço do Estado. É ruim a gente falar isso. Mas são O as duas Estado que eu estou atividades. dizendo, Estado como todo. Estado como todo. Município, Estado e federação. É. E essas, quando eu pego a minha escola lá, a grande maioria das pessoas tem alguma ligação com um dos dois. Um dos dois. Ou com o comércio. Morrinhos é uma cidade que tem uma variedade muito grande de atividades econômicas, mas o grosso de Morrinhos, a atividade econômica principal de Morrinhos é o o agronegócio. É o agronegócio. Então as pessoas ou são diretamente ligadas a eles ou são prestadoras de serviço. Assim, essa é uma realidade que é difícil de fugir aqui. Aí a gente vê a abrangência do agro, né? O agro não é só a fazenda, a propriedade rural. Sem dúvida. O agro tá inserido em maior parte dos negócios. Voltando aqui àquela questão da pecuária que a gente estava falando antes, da feira agropecuária, na época eu comentava muito, eu me lembro muito o Marquinhos, da Pintura Marcos, que era o presidente da Associação Comercial, mais ou menos no mesmo tempo que eu estava no sindicato. Ele comentava que a segunda, ou em determinados anos, a primeira data de venda do comércio era da exposição agropecuária. Eventualmente ganhava do Natal, que é a grande... Isso. Por quê? O pessoal Porque se produzia, né? Se produz para isso. Se produz, se prepara para isso. Todo mundo espera aquela data. A gente sabe que a cavalgada... O mercado de cavalo, eu crio cavalo, né? Então o mercado de cavalo, onde mais sofre uma procura é na época do desfile. Sem dúvida. Por quê? Porque os ânimos estão ali, né? Faz parte da cultura. O filho quer desfilar, o pai quer estar. Então, assim, o ânimo do cavalo tá ali. Sem dúvida. Geralmente, pessoas tratam do cavalo um ano para um dia específico, que é a cavalgada. Mas é assim mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, eu não consigo mensurar, mas eu sei que grande parte das pessoas que são nossos clientes lá, que trabalham conosco, que estão lá conosco, são relacionados também à área agrícola, agropecuária. Área pecuária. Sejam diretamente como produtores, seja como prestadores de serviço. Colaboradores. Que é uma coisa muito interessante em Morrinhos, sabe? Se você andar em Morrinhos, você vai ver como é que Morrinhos tem tanta loja de móvel. Por que vende tanto móvel aqui, né? Como é que movimenta tanto assim? E a gente tem algumas empresas referências, né? No caso, a gente sabe disso, que a gente passa na avenida ali, a gente consegue enxergar algumas empresas que têm ali todo o lastro. E é muito interessante isso. Essa parte de serviço é muito interessante. Que está ligada... depois você dá uma pesquisada nisso que eu te falei. Quanto que representa os prestadores de serviços para a área estatal e quanto que representa para o agronegócio? Não, é uma coisa que eu já tenho na mente. Tanto é que eu sempre pergunto, cara, o agronegócio, qual que é a representação do agronegócio no seu trabalho e no seu faturamento? E geralmente, independente do ramo, exemplo, eu falei com o Jonathan esses dias, e ele citou também que no ramo dele de móveis planejados, vamos falar que 90% do seu faturamento está voltado a clientes relacionados ao agronegócio. Eu não consigo mensurar isso, mas eu sei que tem uma importância. Então é uma importância muito grande. E aqui em Morrinhos tem uma coisa interessante, né, Júnior? Que tem uma diversidade muito grande. Eu não sei como é que está o leite hoje, mas tem ainda tem uma produção significativa de leite.
Você tem essa área irrigada que é que fantástica. é fantástica. Você tem a produção de semente que é fantástica, sabe? Você tem a produção de grãos que está crescendo cada vez mais. Você tem produção de, sei lá, de tomate, né? Que é outra coisa Temos fantástica. também algumas referências como melhoramento genético aqui também, sem né? dúvida, isso é fundamental. Esse aí eu diria que é uma cidade base. muito interessante. Essa- Fora a posição geográfica, né? sem dúvida. Fora a localização e a posição geográfica, eu acho que a gente é privilegiado Sem dúvida. sobre nossa posição, escoamento, Sem dúvida. da mercadoria e da produção é fantástico aqui. Sem dúvida. Poxa, vamos pensar uma coisa que nós estamos a 120 quilômetros de Goiânia, 130. Goiânia hoje é um grande centro de logística. Você vê a quantidade de armazém, de centro de distribuição. Então nós estamos aqui a BR-153 aqui do lado. Passa aqui por dentro, vai para o Triângulo Mineiro também. Então, realmente é fantástico. Fantástico. E para a gente ir encerrando, por causa do horário também, essa questão, um sonho hoje, se você pudesse falar de um sonho, teria um sonho? Olha, pessoalmente, a minha meta, o meu objetivo hoje é estar com toda a minha família tranquila, organizada, meus meninos já formados, todo mundo trabalhando, todo mundo tranquilo. E esse é o sonho. Agora, se a gente pensar profissionalmente, eu vou te dizer o seguinte: eu estou hoje de volta na natação, no esporte, e quando a gente montou a escola, Júnior, eu falei com o pessoal que estava. A primeira reunião nossa foi no escritório de arquitetura da minha esposa, da Andréia, e todo mundo, os profissionais começaram a trabalhar com a gente. Falaram assim: olha, eu não estou montando uma escola de natação aqui para ser a melhor de Morrinhos, para ser a melhor, tá? A gente está montando uma escola para ser a melhor de Goiás, para ser a melhor do Brasil. Então a gente é meio, assim, não sei se é otimista, o que é, assim. Eu sou muito perfeccionista com essas coisas. Eu tenho certeza que você cria o seu cavalo, vai ser o melhor cavalo do mercado. Vai ser o melhor cavalo que tem lá. Então a gente tenta. Quando eu nadava, eu queria ser o melhor que eu podia ser. Consegui alguns resultados que eu achei bem expressivos. Enquanto técnico, consegui alguns resultados bem expressivos. Aqui na escola eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, sabe? Estamos conseguindo, assim, desenvolver bem. O que eu posso esperar é isso, é que as coisas continuem funcionando muito bem, sabe? E para nossa cidade, Júnior, eu acho que a gente precisa que seria também um sonho, um pouquinho de paz, de tranquilidade, de continuar sendo a cidade que a gente sempre foi, sabe? Pioneira em ações sociais, em ações de desenvolvimento, em ações educacionais. Que Morrinhos realmente é uma cidade fantástica, com gente fantástica, sabe? Meus pais não são daqui, meus pais vieram da Bahia para cá. E assim como eles, muita gente veio para aqui também e se juntou às pessoas da cidade para fazer uma cidade maravilhosa. Eu acho que a gente tem tudo para ser aí um lugar muito bom de se viver. Continuar sendo referência. Sem dúvida. No centro-sul aqui, né? Sem dúvida. Ou em Goiás, né? Em Goiás. Goiás. Também queria aproveitar a oportunidade para a gente convidar também a Andréia. Andréia, para ela estar falando um pouquinho aí de planejamento e construção na área rural também. Ela contribui muito com a empresa que é do meio rural hoje, né? Então ela faz projetos para aquela área. Então já vou deixar estendido aqui o convite a ela aí. Vou falar com ela. Para ela estar com a gente aqui também. Vou falar com ela. Passando um pouquinho da experiência aí. E Laura, eu queria deixar sempre a porteira aberta aqui para você. Não, eu agradeço, desejo sucesso nessa empreitada, nessa nova empreitada. Sei que você tem tido sucesso no seu caminho, tá? E eu acho que você tem que pensar assim mesmo, sempre mais, sempre melhor, sempre mais, sempre melhor. Sempre. Eu tenho esse defeito de nunca estar satisfeito com onde é que eu tô. Eu quero estar sempre melhorando e eu acho que esse tem que ser o caminho de todos nós. Eu acredito que esse aqui é a primeira parte, porque a gente não dá conta de falar tudo em um só episódio. Então, assim, eu acredito que você virá mais vezes aqui. A gente tem uma área política também que teve uma participação política aí. Mas esse eu tô fora. Mas não defendendo nenhuma posição
política, mas assim, externando o que a gente pode contribuir com a sociedade também. Uma vez que eu indo para Goiânia, até com uma pessoa que tinha anseios políticos, ele estava indo comigo para Goiânia para conversar com algumas pessoas em Goiânia. Eu citei uma coisa, você vai me permitir falar aqui, Júnior, que eu dizia que a gente precisa retomar um pouquinho do antigamente, que as pessoas faziam política e para servir a sociedade, não para se servir. Isso é uma coisa Eu acho que é a essência, né, da política. Isso eu acho que é algo que está se perdendo um pouquinho, que a gente precisava voltar a pensar, sabe? Eu preciso fazer política, seja ela política partidária, seja política sindical, seja política social, para servir a sociedade. Essa é a função. Voltada a pessoas, né? Sem dúvida. Você comentou do terceiro setor. Essa é a razão de ser, essa é a razão de existir todas essas entidades, instituições e organizações. Eu acredito muito nisso, viu, Lauro? Eu acredito muito, e eu acredito que a gente tem muito que contribuir também. Sem dúvida. Então, já deixo o meu convite para o senhor estar voltando. Não é só para isso, eu sei que tô devendo a pizza, que eu já comentei. Tá certo. Então, Tá certo. hoje não vai sair a pizza, mas da próxima vez garanto que vai ter pizza, vai ter tudo aí pra gente tá comendo uma pizza junto, a família vem. Quem sabe, o senhor já vem também. No dia que a Andréia vir, o senhor já tá vindo também junto. Tá combinado, tem acompanhado na rede social. Então é uma satisfação estar recebendo o senhor, queria agradecer também. O senhor acreditar no projeto, porque o simples fato de o senhor vir quer dizer que o senhor acredita nisso também. Pode contar. E dá um ponto de credibilidade. Um pouquinho que a gente puder contribuir, você pode contar conosco. Mas obrigado por tudo, tamo junto, viu? Te agradeço demais, Lauro. E isso aí, pra mim, é uma honra poder sentar à mesa com o senhor. Ixi, fica até vermelho.